beleza? Saudações matemáticas a todos. Olha só, vamos iniciar mais uma aula aqui no canal da Escola Yolanda Chaves e hoje vamos falar sobre um assunto muito fácil, que são os sistemas de numeração decimal, tá certo? Esse conteúdo, apesar de ser do ensino fundamental, de vez em quando aparece uma questãozinha lá pelo Enem. Então, mais uma vez, eu sou o professor Zé Guimarães e vou te apresentar esse conteúdo. Vamos lá! Temos que ter claro a ideia de que a necessidade da criação da matemática vem exatamente de uma necessidade humana. A necessidade de quê, gente? A necessidade de contar. O homem precisava contar. E para que ele pudesse contar, ele precisou desenvolver mecanismos para essa contagem. E essa contagem surgiu de necessidades comuns do nosso dia a dia, né? Não tão dia a dia assim hoje, mas naquele tempo sim, né? Vamos contar com pedra, vamos riscar em ossos, enfim, vamos fazer alguma coisa para contar os nossos animais, a quantidade de frutas que a gente pegou ontem na floresta, a quantidade de indivíduos na nossa comunidade, por aí vai. Com o passar do tempo e a sociedade ficando cada vez mais complexa, outras necessidades foram surgindo, como por exemplo, a necessidade do homem fazer medidas para as construções, para os terrenos, enfim. Mas o passo inicial foi dado com a necessidade de contar. Agora vamos lá, será que todo mundo encontrou a mesma solução? Nem todo mundo encontrou a mesma solução, mas os métodos são muito parecidos. Por quê? Povos diferentes encontraram soluções diferentes, mas não deixam de ser soluções, certo? Então, vamos colocar alguns exemplos aqui. Ó. Egípcios, chineses, maias, inclusive os maias encontraram um sistema bem interessante, né? Um sistema vigesimal, tá? Eles tiveram processos de contagem diferenciados, mas que no final das contas surtia o mesmo efeito, eles conseguiam contar. Não são só esses sistemas, são vários, tá? Mas eu vou dar destaque inicial para um que a gente utiliza até hoje. Na escola, inclusive, a gente estuda o sistema de numeração romano e a gente ainda vê, né, até hoje algumas coisas que têm influência desse sistema. É nome de rua, é nome de pessoa que dá nome a uma praça, são os relógios, ainda utilizam o sistema de numeração romana. Mas o sistema que nos interessa mesmo é o sistema que nós chamamos de sistema decimal. E o nome decimal vem exatamente do que você está pensando, da ideia de 10. 10 o quê? 10 algarismos, que vai do 0 até o 9. São 10 algarismos fazendo alusão exatamente à quantidade de dedos que nós temos nas mãos. Agora vamos lá. Tem alguma relação entre esse sistema? Sempre há, gente. Mas o que importa são as características do nosso sistema. E para começar falando das características do sistema decimal, eu vou pegar uma característica que não é só do decimal, está presente em outros sistemas, mas eu vou citar aqui para o sistema romano, que é o seguinte, vamos lá. Imagine que você tenha esse número aqui, você sabe que esse é o número 4 no sistema romano, certo? Eu vou trocar a ordem e agora eu tenho o número 6. Percebe que no sistema romano há 7 algarismos, que na realidade são letras, né? Mas tudo bem, vamos chamar aqui de algarismo. Tá? E aqui eu estou formando dois números, tá? Com as mesmas letras ou os mesmos algarismos, trocando apenas a ordem. Isso também acontece no decimal e essa característica é importante. Aqui eu tenho 23. Se eu trocar a ordem desses algarismos, eu vou ter o número 32. Então, eu estou diante de uma característica que não é apenas do sistema decimal, mas ela é muito importante para a gente começar esse estudo. E o que é isso? A ideia do meu sistema ser posicional, ou seja, a ordem em que os algarismos se apresentam na construção dos números importa sim. Tudo bem? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Veja, a gente precisa ter claro uma ideia que muita gente ainda confunde. Algarismo é uma coisa, número é outra coisa. Algarismos, gente, são apenas 10, que vai do 0 até o 9. E os números? Os números são infinitos.
eu consigo formar infinitos números com apenas 10 algarismos. Tudo bem? Então deixa claro isso. Algarismo só tem 10, números infinitos, tá? A outra característica interessante que a gente precisa lembrar é o seguinte: toda vez que a gente falar de algarismos, eu estou falando de um valor absoluto. E quando eu estiver falando de número, esse valor ele passa a ser relativo. Relativo a quê? Ou seja, a ordem que ele ocupa no número. Vamos entender isso? Vamos lá. Imaginem que você tenha esse número aqui. O número é 2.358 e ele é formado por esses 4 algarismos. O algarismo 2, 3, 5 e 8. Vamos colocar aqui então para a gente diferenciar. Aqui ó, a ideia do algarismo e aqui a ideia do número. Vamos lá. Como eu falei para você, o algarismo sempre vai ter valor absoluto, ou seja, o que aparece é o que vai ser. Veja, aqui nós temos o algarismo 8. E o que ele representa em valores absolutos? O próprio 8. No caso do número, aqui eu tenho o 8. Quanto é que ele representa? 8, porque são apenas 8 unidades, já que o 8 aqui, ó, ele está localizado, né, na condição de unidade. Aqui o algarismo é o 5, então o valor absoluto é o 5. Aqui no número, gente, o 5 ele se encontra na posição das dezenas. Então significa dizer que esse carinha aqui, ó, ele vale 5 dezenas. Então o valor relativo dele é 50, já que 5 dezenas representa 50. Aqui, ó, o 3, né, vai continuar sendo 3 porque é um valor absoluto. E aqui o 3, gente, ele está na posição das centenas. Quanto vale 3 centenas? 3 centenas vale exatamente 300. E por fim, 2 vale 2. Percebe que no caso dos algarismos, os números têm exatamente os mesmos valores. Por isso que eles são chamados de valores o quê? Absolutos. Enquanto que no número, eu já fiz do 8, do 5 e do 3. Agora o 2000 está na posição das unidades de milhar. Então quanto ele vale? Ele vale 2000. Perceba exatamente que quando eu estou falando de número, a posição importa. Logo, os valores são relativos. Relativos a quê? A posição. Vamos lembrar aqui, ó. O 8 é unidade, o 5 é dezena, o 3 é centena, o 2 é unidade de milhar e por aí vai. Vamos reforçar mais esse conceito aqui, gente. Preparei uma tabelinha e eu vou colocar o mesmo número. O número é 1984. Eu destaquei em vermelho para você cada um desses algarismos que a gente vai avaliar o valor relativo e o valor absoluto. Vamos começar aqui com o 4. Quanto vale o 4? Bem, o 4 está na posição das unidades. Então, o valor relativo dele é 4 mesmo. E o valor absoluto também é 4. É o único momento em que o valor relativo é igual ao valor absoluto, quando a gente estiver falando de unidade. De dezena para frente, já muda. Vamos aqui, ó. Olha o 8. O 8 está em que posição? O 8 está na posição das dezenas. Então, qual é o valor relativo dele? O valor relativo dele é 80. E o valor absoluto continua sendo 8. O 9 aqui, gente, está em que posição? O 9 está na posição das centenas. Então, ele vale 900 como valor relativo. E valor absoluto? Continua sendo 9. Aqui, ó, o 1 está na posição de unidade de milhar. Qual é o valor relativo? 1000. E o valor absoluto? Continua 1. Perceba que os valores absolutos, eles continuam exatamente os mesmos, não muda. Enquanto que os valores relativos, eles sofrem mudança de acordo com a posição. Mas perceba que se eu somar todo mundo, eu volto para o meu valor, né, de 1984. Então, é preciso mostrar para você que os números, eles se organizam em classe e em ordem. As classes, elas sempre vão de 3 em 3. Por que de 3 em 3? Porque eu sempre parto da ideia unidade, dezena e centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar.
unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então a classe ela é sempre de 3 em 3. A classe das unidades, a classe dos milhares, a classe dos milhões, dos bilhões, dos trilhões e por aí vai. A ordem, gente, é pegando todo mundo. Vou dar um exemplo disso para você. Olha só, vejam esse número. Esse número, se a gente for fazer a leitura fria dele, ele vale 65.453.248. Quantas classes nós temos aqui? Vamos lá. Classe é de 3 em 3. Ó. Então eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três. Ah, mas tu falou que é de 3 em 3 aqui, só tem duas. Mas é como se houvesse um zero aqui. Tá? Zero à esquerda não tem valor, então tranquilo, tu não vai te bater com isso. Agora, quantas classes eu tenho? Eu tenho 3 classes. Ordem é cada algarismo. Então tem 3, 6, 8. Então tem 8 classes. 8 ordens, perdão. 3 classes e 8 ordens. Mais um aqui, um número bem maior agora. Olha só. Vamos ver quantas classes tem? Aqui, ó. Esses 3 aqui formam uma classe, que é a classe das unidades. Esses 3 aqui formam outra classe, classe dos milhares. Esses 3 aqui, ó, formam outra classe, a classe dos milhões. Esse número aqui sozinho, ó, forma outra classe, que é a classe dos bilhões. Então nós temos 4 classes. Agora, quantas ordens nós temos? 3, 6, 9, 10. Eu vou ter 10 ordens. Vamos pegar um número menorzinho aqui, ó. Que tal esse aqui? Vai, quantas classes? Uma, classe das unidades. E aqui, ó, 2, classe dos milhares. Então eu vou ter exatamente 2 classes. E quantas ordens, gente? Tem 6 algarismos aqui, então eu vou ter 6 ordens. Tá certo? Classe de 3 em 3, algarismo pega todo mundo. Beleza? Deu para lembrar disso? Vamos em frente. Agora, deixa eu falar para ti as representações dos números. Existem 3 maneiras em que eu posso estar representando um número. Vamos a elas. A primeira é a forma convencional. A forma convencional, ela se caracteriza, gente, no momento em que eu escrevo todas as ordens desse meu número. Vamos a um exemplo? Olha só aqui, ó. Exemplo 1. João tem 5.672 cabeças de gado. Percebe que esse número aqui, ele está escrito na forma convencional, uma vez que eu escrevi todas as ordens. O número está completo, não está faltando nada, tá certo? Então, essa daqui, aliás, é uma forma convencional de se escrever um número. A outra maneira é a maneira simplificada. A maneira simplificada para nós escrevermos um número, às vezes vai depender de uma regrinha de arredondamento, que essa regra de arredondamento eu vou falar já para ti como é que a gente lembra dela, tá certo? Vamos a um exemplo da numeração simplificada, da representação simplificada de um número. O valor desviado se aproxima dos 7,3 milhões de reais. Aqui está claramente visível que este número aqui, ele sofreu um arredondamento, tá? Porque quando a gente coloca se aproxima, significa que eu cortei algumas casas decimais, tá certo? A quantidade a gente vai ver já na regra de arredondamento. A terceira e última forma eu vou apenas citar. Por quê? Porque nós teremos uma aula específica para falarmos sobre notação científica. Notação científica é um assunto que também cai com uma certa frequência no Enem. É importante na química, é importante na física e além, claro, na matemática. Então, notação científica eu vou apenas citar rapidamente, tá? Nós vamos ter uma aula só para ela. A notação científica é toda vez que o número tiver escrito assim, ó, x vezes 10 elevado a y. Esse x, galera, ele vai ser sempre um número entre 1 e 9, que vai estar multiplicado por uma potência de 10, e o y, que é esse expoentezinho bem aqui, ó, ele pode ser ou positivo ou negativo. Vamos a um exemplo? Olha aqui, ó, um número bastante usado lá na química, que é o número de Avogadro. Veja que esse número aqui, ó, 6,022, ele faz o papel exatamente de quem? Ele faz o papel do x. Enquanto que esse expoente 23 está exatamente no lugar do y.
Tranquilo? Mas como eu falei para vocês, isso são cenas de um próximo capítulo, a gente vai chegar lá, tá? Por enquanto, eu só quero que você saiba, um número tem 3 formas de ser representado: convencional, simplificada e notação científica, beleza? Agora vamos falar aqui, ó, dessas regrinhas de arredondamento. Vamos a ela? Olha só. Primeira coisa que a gente precisa ter claro na hora da gente fazer um arredondamento é o seguinte: eu preciso escolher a minha casa decimal. Se eu vou fazer o arredondamento nos centésimos, nos décimos, nos milésimos, eu preciso definir isso, tá? Vamos a um exemplo aqui disso. Mas antes, eu preciso que você entenda o seguinte: depois que eu escolho a minha casa decimal, eu tenho que verificar qual é o número que tem depois dessa casa que eu escolhi. Vamos lá. Se depois da casa que eu escolhi o número for inferior a 5, tem um comportamento. Se for superior a 5, é outro comportamento. Vamos lá. Vejam aqui esse número. O número é 72,52. Eu vou escolher o 5 aqui, ó, como casa decimal de arredondamento. Tá? Aqui, ó. Já escolhi a minha casa decimal. É o 5. O número que vem depois do 5 é o 2. O 2 é inferior a 5. Se o 2, sendo ele inferior a 5, o que é que eu faço? Eu desprezo esse último algarismo. Então, usando a regra do arredondamento, esse 2 aqui, ó, ele vai sair fora. E aí vai ficar apenas 72,5. Ah, bacana! Já entendi quando o número for inferior a 5. E quando ele for superior? Ah, quando ele for superior a 5, eu vou usar o mesmo procedimento, só que agora eu vou acrescentar uma unidade à casa decimal que eu escolhi. Vamos a um exemplo. Tá aqui, ó, 72,57. Vou marcar aqui a casa decimal que eu escolhi para arredondar. É o 5. O número que vem depois dele é o 7. 7 é superior a 5. Se o 7 é superior a 5, o que é que eu faço? Eu vou acrescentar uma unidade na casa decimal que eu escolhi. Então, vai ficar 72,6. Porque eu descartei o 7, mas ao descartar o 7, que é um número maior do que 5, eu acrescento uma unidade na casa decimal que eu escolhi. Então, fica 72,6. Tranquilo? Agora, vamos fazer o seguinte. Não ficou claro ainda? Vou te mostrar aqui de uma outra maneira. Imagina que isso aqui é uma régua. Porcamente representado, mas é uma régua. Vamos aqui, ó, identificar os números que nós estamos usando no nosso exemplo, tá? Bem aqui, ó, eu tenho o meio e aqui eu tenho as extremidades. Tá todo mundo posicionado aí. O número que eu tenho é esse bem aqui, ó, 72,52. Percebe que ele está mais próximo do 72,5 do que do 72,6. Eu estou apenas 2 unidades dele, ó. Já o 72,57, percebe que ele está muito mais próximo do 72,5. Aliás, ele está muito mais próximo, perdão, do 72,6. Então, por isso que eu vou fazer esse arredondamento. Aí aqui o 72 e aqui o 72 também, só que 1,5 e o outro 0,6. Tá tranquilo, gente? Agora perceba um detalhe que é o seguinte. Eu ainda não falei, e quando for 5 a casa decimal, a regra é a mesma? Não. Quando for inferior a 5, eu desprezo o algarismo. Quando for superior a 5, eu acrescento uma unidade. E quando for exatamente 5, o que é que a gente faz? Beleza, deixa eu te mostrar como é que a gente faz então, certo? Temos aqui uma outra regra para quando for o 5. Vamos lembrar como é que funciona essa regra aqui. Veja, quando for exatamente igual a 5, haverá duas situações para a gente analisar. Vamos a elas. A primeira é quando o número de casas decimais que se pretende arredondar for par. Vamos lá. Vejam esse número, 1,85. Eu quero arredondar a partir dessa casa decimal aqui, que é o 8. Beleza?
Veja que tem duas casas decimais. Se tem duas, é uma quantidade par. Logo, eu vou deixar como está. Ou seja, eu vou só tirar o 5. Só tiro o 5. Então, vai ficar só 1,8. Acabou. Quando a quantidade de casas decimais for par e eu quiser fazer esse arredondamento, eu apenas excluo o 5. Simples assim. Quando for uma quantidade ímpar, aí muda um pouco. Vamos ver. Olha esse número. 2,735. O número que eu quero arredondar é esse bem aqui, ó, o 3. Mas o último algarismo é o 5. E eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho uma quantidade ímpar, no caso 3. Como é que eu faço agora? Agora eu vou arredondar eliminando o 5 ainda, mas acrescentando uma unidade na casa decimal que eu escolhi para arredondar. Vamos lá. Vai ficar igual. Esse 5 aqui, gente, ele vai desaparecer, tá? E esse 3 vai ganhar uma unidade. Logo vai ficar 2,74. Então, quando for o 5, você tem que lembrar e verificar se a quantidade de casas decimais é par ou é ímpar. Se for par, só tira o 5. Se for ímpar, acrescenta uma unidade na casa decimal que você escolheu. Beleza? Tudo bem, gente? Fechamos então as regrinhas de arredondamento. Galera, é um conteúdo simples, fácil, mas de vez em quando cai no Enem, tá certo? Você já está com a apostila em mãos, assistiu essa aula, se gostou, deixa lá seu comentário, seu like e vamos fazer os exercícios. Na próxima aula eu vou corrigir os exercícios que caíram no Enem sobre esse conteúdo. Beleza, galera? Até a próxima e um forte abraço. Valeu!